Uma coisa, Barba, você acha, na sua opinião, que você ainda tem que superar muitas coisas na sua vida? Acho que a gente sempre tem alguma coisinha, né? Para superar? É? Uma coisinha pra gente. Bacana. Por isso, minha gente, olha, o Barba falou que tem muitas coisas que ele ainda entende que precisa superar. Vamos falar um pouco sobre superação, mas dentro de outras visões também. Acompanha primeiro o VT que o padre apresenta para você. Limites e limitações. Quem não os tem? A diferença está na forma como cada pessoa lida com a situação. É preciso conhecer cada uma delas detalhadamente e se permitir sair da zona de conforto. Qualquer pessoa pode ter limitações, sejam elas físicas, emocionais ou comportamentais. Entretanto, é importante que você saiba evitar que elas tomem conta da sua vida e te impeçam de conquistar seus sonhos. Superar é acreditar no seu querer e no seu poder. Não fique focado em suas fraquezas. Pense nas forças e oportunidades que tem e saiba usá-las da melhor maneira possível. O seu pior adversário é você mesmo, pois se deixar abater por pensamentos negativos, nunca será capaz de atrair coisas positivas para a sua vida. A superação exige paciência, resistência, força de espírito e persistência. Não se deixe abater por pequenos insucessos e frustrações. Para quem deseja vencer e ir mais longe, superar limites é uma obrigação e você tem de mudar a sua vida e o seu comportamento para chegar mais longe em seu objetivo. Começa agora o nosso Papo Reto. Muito bem, minha gente bonita. Olha só o assunto de ponta, hein? O padre escolheu para você. Olha, antes do padre chamar esse grande psicólogo que é o Gabriel Monteiro, vou chamar ele já já. Antes eu gostaria de colocar só esse ponto de vista aqui, ó, como igreja. Quando nós falamos de espiritualidade católica, que é o que nos interessa também aqui na Rede Vida, nós temos que entender que, de uma certa maneira, o nosso Deus, o único e verdadeiro, ele nos chama a uma superação. Eu estou falando no âmbito religioso. Superar o quê? Este homem carcomido pelo pecado, onde a gente fica se arrastando e lutando contra nós mesmos. E o nosso Deus se fez homem no nosso meio para se fazer muito próximo a nós, como ser humano, para mostrar que nós podemos ir muito além do que nós vivemos aqui. Olhar com olhos além do olhar humano, fazer coisas além. Então não deixa de ser uma superação. Essa é a nossa caminhada. Mas temos outros desafios aqui no dia a dia nosso, na convivência, no trabalho, em casa. E é por isso que eu quero trabalhar agora com o nosso querido psicólogo Gabriel Monteiro. Gabriel, boa tarde. Firme e forte? Boa tarde, padre. Firme e forte, graças a Deus. Graças a Deus, sempre é uma grande alegria, Gabriel, ter você aqui no programa com a gente. Você já faz parte aqui do Bendita Hora, pelo menos eu posso falar comigo, né? Eu gosto muito de você e do seu profissionalismo. Gabriel, o assunto hoje é superação, né? E eu gostaria, só para que os nossos telespectadores entendessem, por você, dentro da psicologia, vamos dar uma definição onde você vai explicar o que seria o termo superação. Como é que nós podemos entender isso? Legal. Vamos pegar pelo senso comum primeiro, né, padre? Superação, as pessoas entendem, todo mundo entende como o ato de ultrapassar algo, né? De conseguir sobrepor um obstáculo e assim por diante. Essa é o senso comum da palavra superação. Agora, dentro da psicologia, a gente entende superação como resiliência, né? Então, a gente trabalha dentro da terapia e dentro do processo psicológico com a forma de lidar com a resiliência, e não simplesmente a superação. A superação ela faz parte da resiliência, né? E a resiliência, o que ela é? É você vencer a adversidade, né? Vencer obstáculos de forma geral, momentos difíceis da sua vida e sem permanecer abalado por elas. Porque é lógico, quando acontece alguma coisa negativa na nossa vida, que é o obstáculo, é o problema,
a gente tem uma tendência natural a ficar sentido, a ficar emocionalmente abalado. Só que isso precisa durar um tempo limite, né? Ela precisa, quanto menos ela durar, melhor. E aí a gente entra nesse contexto, nesse entendimento do que é resiliência, que é o quê? É você não se abalar durante muito tempo com aquele problema e, mais importante do que isso, aprender com ele. Então, quando você aprende, entende qual que é o problema e aprende com esse problema, você é capaz de ver novas formas, entender novas formas de superar. Então, você passa por um problema, entende o problema, sofre com ele, mas você não se deixa ficar nesse sofrimento eterno. Você acorda para a vida, entende aquilo, aprende e aí você tem capacidade de superação. Esse é o conceito da psicologia relacionado à superação, né? Muito legal, muito legal. Bom, então nos parece, Gabriel, que as dificuldades, experimentar lugares difíceis, momentos de complicados, noites traiçoeiras na espiritualidade, ela, na verdade, são pérolas, se a gente for analisar dentro da psicologia, ou degraus, é como se fosse degraus, ou vamos dizer, caminhos que possa nos aproximar de uma verdade que nós podemos atingir. Exato, você vai... É uma coisa que é óbvia, né? A vida não é fácil. Se a vida fosse fácil, seria maravilhoso, mas a vida não é fácil. E o fato da vida não ser fácil faz com que a gente tenha que cada vez mais crescer. Senão a gente já nascia pronto, né? Já ficava pronto, Sim. Não tinha que superar nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade, né? Então a vida, ela naturalmente ela é difícil. Lógico, não é um olhar pessimista, porque eu trabalho também muito o otimismo. É importante a gente sempre ter o otimismo e trabalhar o otimismo, mas entendendo a realidade, né? Que nem tudo vai ser fácil e vai cair do céu, por exemplo, né? Sim. Então, você tem que fazer por merecer, você tem que ir atrás, você tem que se esforçar. Então, na verdade, padre, assim, o ato de superar, por exemplo, a resiliência, ela é um conceito, ela é um entendimento que ele é aprendido, ele é um comportamento aprendido, não é uma coisa que você nasce com ou não. Né? Então, Sim. Quando a pessoa fala, eu não consigo superar nada, eu não consigo superar nenhum problema, não, você não aprendeu a superar o problema, você não aprendeu a trabalhar a sua mente, a entender todos os pontos para, a partir disso, superar. Então, se a gente vê, a gente tem vários exemplos de vida e de, por exemplo, atletas, né, de esportes e tudo mais, o quanto é sofrido superar uma marca, um obstáculo, uma dor, e aí quando você supera, é muito mais prazeroso aquele processo. Por quê? Porque não veio de graça. Né? Você teve que se esforçar para aquilo acontecer. Então, o que você falou, padre, de degraus, é exatamente isso. Se você não tem isso, você segue sempre em linha reta, você não vai crescendo, né? Então, a forma da vida trazer problemas para a gente é uma forma da gente aprender com aquilo e crescer cada vez mais. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, já, daqui a pouquinho, vou aproveitar o que você acabou de falar, Gabriel, porque nós temos algumas cenas e temos uma bem emblemática que o mundo viu, aquela atleta correndo, né? Mas já, eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Uma atleta que se superou, né, e chamou a atenção do mundo inteiro. O nosso próprio querido Ayrton Senna, que ele na verdade se superava diante de um limite do carro que ele tinha, por isso que ele foi considerado um campeão dos campeões. Mas daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta em cima disso, porque antes eu tenho um recado muito importante para muita gente agora prestar atenção. Gente, olha, o padre está falando aqui de um assunto super legal, em superação. E estou falando aqui com o nosso querido psicólogo Gabriel Monteiro, que, aliás, grande psicólogo, eu recomendo, hein? Gabriel, estamos aqui diante daquilo que você já explicou, você deu uma explicação que é a superação, você deu pistas legais. E agora eu gostaria de soltar um videozinho, enquanto a gente vai conversando, dessa cena aqui, ó. Vamos ver se você vai lembrar. Quer ver, ó? Olha aí, ó. Cena emblemática, né? Que eu acho que isso foi numa Olimpíada, né, Rodolfo? Foi. Uma Olimpíada que essa moça, ó, né? Isso, foi. Olha lá, olha isso. Diz que os médicos se aproximavam dela
porque ela estava a ponto a desmaiar. E ela fazia assim com a mão, não, eu quero continuar. E ela chegou até a linha final. Olha o estado da mulher, ó. Anderson emocionou o mundo em 1984. Ela entrou no estádio completamente desfigurada pelo esforço e o calor. Isso. No percurso, sentiu uma forte cãibra na perna esquerda. A instrutora de esqui de 39 anos mal conseguia equilibrar o corpo. Viu? Os organizadores queriam... Isso aí é uma das superações, assim, que a gente tem dentro do âmbito do esporte, muito forte, né? Mas ele também ajuda a gente, né, Gabriel, a entender também sobre as outras áreas da nossa vida, diante da perda de alguém, diante de um acidente, diante de uma dificuldade de emprego, seja lá um divórcio, alguma coisa que infelizmente aconteceu, superar, né? Então, quais seriam os caminhos para que a superação ela seja visitada na vida de qualquer um de nós? Você já falou a questão dos obstáculos, fazem parte, e pode ser degraus que nos levam a um objetivo legal, mas dê alguns caminhos dentro da psicologia, Gabriel, que podem nos ajudar. Legal. Dentro da psicologia, e esses vídeos aí que vocês mostraram aí, padre, aqueles vídeos exemplo claro de como a pessoa, como o ser humano consegue trabalhar a sua mente para superar um obstáculo tão complicado como o próprio corpo não aguentava mais, mas ela continuou o processo pela força mental, né? Sim. E aí dentro da psicologia a gente entende que a superação ou a resiliência, ela tem alguns pilares, né? A gente entende que a gente precisa trabalhar alguns aspectos para que isso comece a ser desenvolvido, criado dentro da própria pessoa, dentro da mente da própria pessoa, né? Então, não tem como você chegar e falar assim, como é que eu desenvolvo superação? Eu quero desenvolver a superação numa coisa específica. Não tem jeito, são algumas... É como se fossem ingredientes de um bolo, né? Imagina que a superação é o bolo, tem os ingredientes que são fundamentais. Então, alguns deles são, por exemplo, o autoconhecimento, né? Então, entender o quanto antes o ser humano, a pessoa, entender, primeiro, as suas limitações, até onde ela pode ir, né? Onde ela pode ir tanto fisicamente quanto no trabalho ou emocionalmente. Isso a princípio, ela entender onde é o limite dela atual. Entender também os padrões de comportamento que ela tem, né? Então, como ela se comporta em tais situações e tudo mais. Ela ir percebendo. E o mais importante de tudo dentro desse autoconhecimento é desenvolver, entender a inteligência emocional, né? Ter inteligência emocional. E a inteligência emocional eu separo em 3 áreas. A emoção, entender suas emoções, entender por que elas estão vindo e quais são elas, então saber nomeá-las. Entender os pensamentos que você tem, né, em relação às emoções. Então, às vezes você tem um pensamento muito negativo, às vezes você tem um pensamento de que você não vai conseguir nunca, de que você é pior do que os outros e assim por diante, né? Ou o pensamento de que, vamos dizer, alguém faleceu, a culpa é sua e assim por diante, né? E também a parte de sentimentos. Então, é emoção, pensamento e sentimento. Tudo isso junto transforma a pessoa a ser um entendido da inteligência emocional, e aí ela consegue trabalhar um pouquinho mais a superação. Outras coisas, controlar os impulsos, ou seja, não tomar ações impulsivas, né? Não ter descontrole emocional, trabalhar o otimismo, que é o que a gente falou já há pouco tempo, né, padre? O otimismo é entender que a realidade é difícil, porém, a gente sempre espera o melhor dessa realidade, a gente sempre vai buscar o melhor dessa realidade e não ficar focando somente no que é ruim ou no que vai dar de problema e tudo mais. Então, é focar sempre no positivo e não no que você teme, no que você tem medo, na verdade. E a última área que é importantíssima de trabalhar também é a autoestima, né? Porque a autoestima faz o quê? A autoestima te gera confiança. E essa confiança vai te gerar motivação. E essa motivação vai fazer com que você realmente tome as atitudes necessárias para ir buscar, ir resolver um problema, entender a situação e ver sempre de fora, né, padre? Por exemplo, numa terapia, o que a gente faz? É entender o problema da pessoa de uma forma mais ampla. Sim. Porque quando a pessoa está no problema, ela está ali no problema, ela só consegue enxergar aquele problema, ela não consegue ver outras formas de lidar com aquilo. Então, quando a pessoa vai trabalhando isso, ela vai potencializando a resiliência, porque ela vê outras formas de lidar e ela entende o problema como uma forma
de aprendizado e não simplesmente um problema para, enfim, para deixar ela ruim ou triste de alguma forma. Entendi, maravilhoso, maravilhoso. E isso aí está servindo muito, a sua explicação, para que a gente possa trabalhar esses aspectos em relação à pandemia que nós estamos vivendo, né, Gabriel? Porque hoje os médicos, os especialistas estão dizendo que a grande preocupação deles é esse pós-Covid, né? O que está realizando, assim, as pessoas estão com muito medo. E a questão de superar isso, superar também as perdas que já aconteceram, superar o susto por quem já passou, como eu e outras. Então, esses ingredientes que você está colocando aí, que é você conhecer as suas limitações, saber até onde você não consegue ir, etc. E ali fazer todo um trabalho, é muito importante nesses tempos que nós estamos vivendo, não é, Gabriel? Acho que muita gente está te procurando para isso também, né? Total, porque é um momento muito difícil do mundo de forma geral, e a pandemia ela implica em problemas tanto de saúde física quanto de saúde emocional. Por quê? Porque gera um medo muito grande do que acontece, do que pode acontecer, uma tristeza muito grande do que acontece no mundo de forma geral, ou na perda de pessoas próximas por causa disso, e também, assim, desemprego, preocupações com coisas a pagar e tudo mais. Então, tudo isso gera processos. E aí a palavra resiliência entra muito em jogo, né? Você tem que saber entender o problema, entender o contexto que você está dentro desse problema e entender que tudo é perspectiva, é forma de ver. Né? Se você só vê o problema e não vê a forma de resolver ou de, pelo menos, trabalhar para ficar cada vez mais longe desse problema e buscando uma solução, você fica naquele mundinho de terror, naquele mundinho de tristeza, né? Eu acho que então, só para a gente fechar aqui, diante de todas essas observações super legais que você colocou, vamos voltar a falar da pandemia. É um problema coletivo, mas que a superação, ela precisa começar de uma maneira pessoal de cada um, certo? Para você saber lidar com isso de uma maneira onde você supere você mesmo ao andar, ao pensar no futuro próximo aí. Olha, Gabriel, Deus abençoe grandemente você. Cara, eu gosto demais aí do seu trabalho. E na próxima vez, se Deus assim permitir, quero você de novo aqui, ó, nosso programa Bendita Hora. Fechou? Amém, Padre. Obrigado, beijão pra vocês. Tchau, tchau. Valeu, grande Gabriel. Não tem pra ninguém não, minha gente.